Quando o Campeonato Brasileiro chega nessa altura da 10ª rodada, embora algumas equipes tenham apenas 9 jogos e o Goiás tenha 8 partidas disputadas, é muito comum vermos previsões ou tentativas de adivinhação, esse tipo de coisa. No podcast Posse de Bola dessa segunda-feira, podcast que eu faço sempre às segundas e sextas às 9 da manhã no YouTube do All Sport, ele fica disponível depois para você assistir lá ou para ouvir no Spotify e outros agregadores de podcast. Conversávamos, como sempre, eu, o âncora Eduardo Tironi, o Arnaldo Ribeiro e o Juca Kfouri. E aí o Tironi me perguntou sobre quem era o intruso, quem é o intruso entre os mais bem colocados do Campeonato Brasileiro até o momento. Eu disse que é o Vasco, pelo elenco que o Vasco tem, pelo momento do clube, impossibilidade de contratar mais jogadores de qualidade, sem reservas até para a altura para alguns dos seus jogadores mais importantes. O Vasco, com 9 partidas em quarto, com a mesma pontuação do Flamengo, a um ponto do São Paulo, podendo chegar à mesma pontuação do líder internacional, né, ganhando, desde que ganhe esse jogo atrasado, se ele fosse hoje, que é um jogo até contra o Palmeiras, jogo da primeira rodada, o Vasco é intruso, porque não é provável vermos o Vasco nessa posição ao final do campeonato. Não é provável. Impossível, nada é impossível, mas depois do Leicester, então, né, quando foi campeão inglês em 2016, mas é improvável. Tá? Não que o Vasco tenha o tamanho do Leicester. O Vasco é muito mais pesado, muito mais tradicional, muito mais importante no cenário do futebol brasileiro do que o Leicester na Inglaterra. Mas o elenco do Vasco passa bem distante de ser um dos melhores. E aí, até só para ilustrar, né, eu fui buscar alguns números da 10ª rodada e do final do campeonato em competições recentes. Vamos começar com o ano passado. No ano passado, você vê aí o Atlético Mineiro, ele tinha 19 pontos e estava em quarto lugar na rodada de número 10, atrás do Palmeiras, do Santos e do Flamengo. E esses três, inclusive, continuaram ali nas 3 primeiras posições até o final, né? Só que terminou com o Flamengo em primeiro, o Santos em segundo e o Palmeiras em terceiro. E veja onde o Atlético parou ao final do campeonato. O Atlético terminou na 13ª colocação, chegou até a ter um certo receio de risco de rebaixamento, não medo, mas ficou um medinho ali, um certo receio, porque o time ficou numa situação meio desconfortável. E só ficou tranquilo quando nas rodadas 35, 36 e 37 empatou um jogo, ganhou 2. Fez 7 pontos ali e ali o Atlético ficou tranquilo com relação a risco de rebaixamento. Realmente escapou, mas um time que estava bem colocado e que no final acabou tendo que remar para conseguir pontos importantes para evitar o pior. Vamos agora a 2018. Você vê, olha quem era o segundo colocado em 2018 no Campeonato Brasileiro. Era o Sport, isso mesmo, com 18 pontos. 1 ponto à frente do Palmeiras, que seria o campeão ao final. Estava 5 atrás do Flamengo, que liderava em 2018, mas depois perdeu contato com a liderança, despencou e ficou com o vice-campeonato. Então o Sport ele tinha na 10ª rodada, que é a rodada que vivemos no final de semana, ainda incompleta, o Sport era vice-líder, gente. E olha onde foi parar o Sport no final do campeonato, rebaixado, 17º colocado. O Sport fez 42 pontos ao final, e ele tinha 18 pontos na rodada de número 10. Isso significa que nas 28 rodadas seguintes, né, você jogou 10 jogos, faltavam 28. Então, na 10ª rodada, 18 pontos. Depois fez 28 rodadas. Nessas 28 rodadas, o time fez apenas 24 pontos. 24 pontos. Foi a 42. Incrível, né? 24 pontos em 28 rodadas. Um time que fez 18 pontos em 10 rodadas logo no começo do campeonato. Então você percebe que acontece de tudo no campeonato de pontos corridos. Agora vamos a 2017, que é um exemplo diferente. Você vai ver em 2017, na 10ª rodada, o Corinthians, que viria a ser o campeão, liderando. E observe as posições de Flamengo e de Vasco. O Flamengo no terceiro com 17 pontos, o Vasco 2 pontos atrás, com 15. Botafogo logo depois com 15 também. E ao final, o Corinthians campeão, o Palmeiras em segundo, o Santos em terceiro, o Grêmio em quarto, né? O Corinthians, que era líder, foi líder até o final, o Palmeiras, que era quarto, terminou em segundo, o Santos, que era quinto, terminou em terceiro, o Grêmio, que era vice-líder na rodada número 10, terminou em quarto, o Cruzeiro, quinto colocado, o Cruzeiro que estava em 10º lugar, né, na rodada número 10, e o Flamengo, que era o terceiro, caiu para sexto, e o Vasco, ou seja, os dois ficaram ali muito próximos ao final, ou seja, não houve um descolamento.
que existe diferente, né, entre os cariocas e entre o Vasco e os times do bloco de cima, do cariocas, no caso dos dois rivais, Vasco e Flamengo, é que dessa vez o elenco do Vasco é muito inferior. Então, para o Vasco fazer uma campanha que o coloque, que o mantenha, melhor dizendo, até o final nessa posição, vai ter que ser algo muito, muito especial. Isso é o menos provável, evidentemente. Não estou falando nada demais aqui, não estou inventando nada, só refrescando um pouco a memória das pessoas com relação à colocação de campeonato. Você vê o Flamengo liderando, depois despencando, quer dizer, os rubro-negros que estavam empolgadões ali naquele começo do campeonato 2018 acabaram se decepcionando, porque é muita água para rolar. E com esse calendário desse ano maluco, com pandemia, mais ainda. Então, vamos ter calma, tem muita coisa ainda para acontecer nesse Campeonato Brasileiro. Saudações!